irmãos, vamos nos colocar de pé, iniciar esse culto louvando o nosso Deus. Agora sim. Boa noite. Graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos nessa noite, para juntos adorarmos ao Senhor, né? Quero dar boas-vindas a você, a todos que estão nos assistindo de casa, de longe, mas que estão acompanhando, e nós juntos aqui como igreja, estamos nesse momento para adorar ao Senhor, né?
Eu quero dar boas-vindas às pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Aqui nós temos hoje a Verônica e o Osmar, né? São os pais do Tiago. Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos, tá? Sintam-se em casa. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá? Eu quero convidar vocês a juntos lermos um texto bíblico. Lucas, capítulo 1, verso 49 e 50. Diz assim o texto: Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Que bom sabermos que Deus, o nosso Deus, é misericordioso e essa misericórdia se estende de geração em geração sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor? Nesse momento, enquanto nós cantamos, você que veio preparado para trazer o seu dízimo e oferta, você pode fazê-lo nesse momento.
Irmãos, eu quero dar as boas-vindas também a Iona, que nos visita também pela primeira vez hoje, né? Deus abençoe, viu, Iona? Seja muito bem-vindo, tá? Irmãos, eu quero convidar vocês nesse momento para que nós juntos fizéssemos um momento de intercessão nessa noite, amém? Nós temos alguns pedidos de oração. Eu quero unir a minha fé com a sua, para que juntos nós podemos invocar o nome do Senhor, né? Porque Ele é poderoso, Ele é o Deus que pode todas as coisas, e com Ele nós podemos confiar. É nele que nós confiamos, amém? Eu quero deixar um texto para elevar a sua fé. O Salmo 3, verso 8 diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Olha que texto lindo, né? Do Senhor vem o livramento, a sua bênção está sobre o teu povo. A bênção do Senhor, a sua bênção está sobre o teu povo. Amém? É sobre nós que a bênção do Senhor repousa. E é por isso que nós confiamos nesse Deus. Irmãos, eu quero apresentar aqui nesse momento a vida do Christian, né? O Christian não está bem hoje, a Cissa não veio, mas o Henrique está ali representando a família, né? Vamos interceder pela vida dele. A Giovana também, ela teve um descolamento de placenta, né? Mas está bem, mas vamos orar por ela, né? Para que Deus possa continuar preservando, guardando, né? Tanto a vida dela quanto da gestação. E nós temos um pedido também do nosso irmão Joel. Nosso irmão Joel, ele não está bem, irmãos. Ele está internado, né? A situação do irmão Joel é bem complicada. E nós, aqui como igreja, como família do Senhor, nós vamos orar por esses irmãos nesse momento. Amém? Vamos apresentar a vida deles nas mãos desse Deus que pode todas as coisas. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e juntos, unidos em fé, nós orarmos por esses irmãos e por aqueles também que precisam. Se você tem um pedido nesse momento, se você lembra de alguém, coloque na presença do Senhor agora. Amém? Senhor Deus e Pai, que bom é estarmos na Tua presença, Deus, diante de um Deus tão grande, tão poderoso, capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, Deus. Pai, nós te louvamos porque Tu és tão bom, Tu és um Deus tão amoroso, um Deus que cuida dos Teus filhos, um Deus que nos ama, que protege, que guarda, que sustenta, que livra do mal, do perigo. Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus tão bom, Senhor. E nesse momento, unidos em fé como igreja do Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sobre a vida desses irmãos, ó Deus. Ah, meu Pai, o Senhor é capaz de todas as coisas, não há Deus como Tu, não há Deus acima do Senhor. O Senhor está sobre todas as coisas, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, a Sua excelência, a Sua soberania está sobre tudo e sobre todos, ó Pai. E nós confiamos e cremos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus. O Senhor é o Deus do impossível. Pai, nesse momento nós clamamos a Ti, ó Deus. Venha de encontro, ó Pai, a vida do nosso irmão Joel, ó Pai. Lá naquele leito de hospital, ó Deus, o Espírito Santo visita a vida dele, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, o coração dele. O Senhor sabe o propósito que o Senhor tem para ele, ó Deus. Então vá, ó Deus, de encontro à vida dele agora, Senhor. Ah, Deus, nós sabemos que muitas vezes é difícil as situações, intempéries da vida que nós enfrentamos, ó Pai. Mas se não fosse o Senhor nas nossas vidas para nos fortalecer, para nos revigorar, para nos colocar e manter de pé, ó Pai, o que seria de nós? Ah, meu Deus, por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite. Pai, visita a vida dele, ó Pai. Sê com ele, com a Eliana, Pai. Dê força para ela, Senhor, nesse momento de aflição da família, Pai, que tanto, ó Deus, anseia, ó Deus, na expectativa, Senhor,
de que a tua vontade, ó Pai, possa ser cumprida sobre a vida do nosso irmão Joel, Senhor. Ah, Deus, nós queremos interceder pela vida da Giovana também, ó Deus, cuida dela, Senhor, desse momento de gestação, desse bebê, ó Pai, que tudo venha correr bem, ó Pai. Pai, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, restabelecer, ó Pai, aquela placenta, para que tudo se organize, tudo se resolva e volte ao estado natural, ó Pai. E o nome do Senhor seja glorificado. Abençoe o Jardel também, que está ali ao lado dela, cuidando, ó Pai. Ser com essa família, Pai. Abençoe a Evelyn também, a Ellen, ó Pai, esse período de gestação, que o Senhor possa estar com essas famílias, com essas mamães, ó Pai, que elas possam, ó Deus, ser abençoadas e agraciadas pelo Senhor, ó Deus. Abençoe a vida do Christian, ó Pai, que está em casa. Cuida dele, ó Pai, restabeleça a saúde, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E se aqui nesse momento, ó Pai, alguém precisa de um toque, ó Deus, alguém precisa do Senhor, seja em qualquer área, meu Deus, o Senhor vai de encontro agora ao coração, ó Pai, à vida daqueles que precisam do Senhor nessa noite, Pai. Ah, Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, como igreja, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e que dá respostas. Ah, meu Pai, que responde, que ouve as orações, que ouve as súplicas e o clamor dos Teus filhos, ó Deus. Então nós Te louvamos nessa noite, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus real, um Deus verdadeiro, não como os outros deuses que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, ó Pai, tem olhos, mas não vê. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas, está sobre a terra, os ouvidos do Senhor não estão ensurdecidos para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos não estão encolhidas para que não possam nos alcançar, Pai. Ah, Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção com cada um de nós. Abençoe cada família aqui representada nessa noite, ó Pai. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dificuldade. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, por meio do Espírito Santo, Senhor, traga resposta nessa noite, ó Deus. Que eles possam ser tocados pelo Senhor, ó Pai. Fortaleça o fraco, o abatido, aquele, meu Pai, que muitas vezes está sem força, desmotivado, porque a dificuldade é grande, Senhor. Mas ser com eles, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Está em Ti.
podem assentar. Quero convidar as crianças nesse momento. Para que venham à frente. Amém, queridos? Vamos orar? Estenda suas mãos para esses pequenos. Deus, que bom é olhar para essas crianças e verem que estão crescendo no teu caminho, crescendo debaixo da tua graça, da tua proteção. Nós somos gratos por isso, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um delas. Agora, meu Pai, nesse momento, que o Senhor prepare o coração de cada uma delas, para que elas possam ser instruídas, ó Deus, pela tua palavra, e que ela seja como semente, ó Deus, lançada em solo fértil, para que produza frutos, ó Pai. E eles venham crescer, ó Deus, como crianças, ó Deus, guardadas pelo Senhor, instruídos pela tua palavra, e que eles possam ser grandes homens e mulheres do Senhor, Pai, para fazer a diferença na geração deles. Abençoe os professores, ó Pai, dê sabedoria para eles, para que eles possam também, ó Deus, ministrar ao coração desses pequenos a palavra que o Senhor preparou para eles nessa noite. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Eu quero renovar aqui as nossas boas-vindas a todos. Estamos aí num fim de semana que envolve um feriado. Antes de começar o culto aqui, eu brincava aqui com os que estavam aqui, que hoje a gente ia ter um culto de varões, né, de homens. Aí a Débora chegou para ter a parte feminina aqui, mas só tinha homem tocando aqui. Que nós estamos com a Valderez, está em casa, inclusive, assistindo o culto online. Problema na voz. A Hélia também está com problema na voz, e na verdade ela está trabalhando, né, nesse horário agora. Então, assim, nós temos várias baixas, né, hoje aqui, por conta do feriado, pessoas viajando também, e também por questão de saúde. Mas que bom que a gente pode se reunir também online, né? Tem muita gente online aqui, inclusive pessoas que nós oramos aqui, como a Eliane, o Joel também, a Giovana também está online aqui, né? Agradecer a presença aí também do Renato, da Dina, né, lá de Santos, assistindo o culto aqui com a gente, o Jonas e a Terezinha também, lá de Jacareí. Também tem o Helder, que está lá no Rio de Janeiro, né, acompanhando o culto, a Lúcia, que está lá em Anápolis, e a Edna, né, colocou aqui o nome, Claudionor e Edna, não sei de onde são, mas colocaram aqui, que estão acompanhando o culto online. Que bom que a gente pode ter essa possibilidade de nos unirmos, né, nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto que está anunciado aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 16 a 18. E nós vamos observar esse texto curioso, né? Às vezes a gente lê as cartas de Paulo, não dá muita atenção a algumas partes, né, que elas são muito curiosas. E aqui nós temos uma dessas partes. 2 Timóteo 1, 16 a 18. A versão da NVI que eu tenho em mãos aqui, diz o seguinte: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Tem um autor chamado... não quer mudar aqui de novo o negócio. O negócio está me perseguindo. O que acontece? Mudou aí ou eu mudei aqui?
Não, então, mas aí eu não sei se foi ele que mexeu lá, ou sou eu que estou mudando aqui. Agora eu mudei, é isso? Está comigo aqui. É que o comando, ele varia, entendeu? Então, às vezes acontece, de tá aqui, tá lá, né? Mas tem esse autor aí chamado Dr. Scott Stixel. Essa frase dele também é curiosa, né? Ele diz assim: a vida é relacionamento. O resto não passa de detalhe. Relacionamentos são parte integrante da nossa vida. E a forma de lidar com esses relacionamentos, em grande parte dos casos, determina o sucesso ou fracasso em várias áreas da vida. Carreira profissional, desenvolvimento escolar e acadêmico, a qualidade, a durabilidade de um casamento, a harmonia dentro de uma família, tem a ver com a forma como as pessoas são boas ou ruins em matéria de relacionamento. Todos os dias nós travamos relacionamentos. Quando você sai na rua, você se relaciona com pessoas. Quando você está em casa, você está relacionando com pessoas. Quando você vai para o trabalho, você relaciona com pessoas. No trânsito também, na escola, no comércio, nas redes sociais, então, né, a gente trava relacionamentos. E naturalmente que na igreja não é diferente. Nós também temos relacionamentos no ambiente da igreja. E nem sempre nós demonstramos a habilidade necessária para sobrevivermos nessa teia de convivência na qual todos nós nos envolvemos, né? Essa vida de relacionamentos. E a Bíblia, ela não esconde que Deus criou o homem para relacionar-se, claro, primeiramente com ele e depois com outras pessoas. Após criar o homem, Deus declarou que não era bom que o homem estivesse sozinho. E com a criação da mulher, inaugura-se ali uma dinâmica de vida, onde leva em conta o contato, a convivência, o relacionamento. E ali, na criação da mulher, praticamente se erradica a ideia de uma vida solitária. Porque de lá para cá, a expectativa o ser humano vai se relacionar com 1, 2, 3, 4 pessoas, mas raramente você vai ter um ser humano sozinho. E o que está sozinho, decide ficar sozinho, sem nenhum tipo de relacionamento, é pessoa doente, né? É pessoa que tem algum problema e ela precisa realmente ser tratada. Porque não é normal, né? O normal é que as pessoas vão se relacionar. Ainda que seja com muitas ou poucas pessoas, elas vão se relacionar. A Bíblia, ela está carregada de preocupação com relacionamentos. E a Bíblia está cheia de orientações para torná-los bem-sucedidos, né, esses relacionamentos. O estabelecimento, a expansão da igreja se deram por meio de relacionamentos. A começar por Jesus, né? Como é que Jesus começa a igreja? Ele chama 12 homens. E ele começa a comer com esses homens, a viajar com esses homens, a conversar com esses homens, a ensinar esses homens. E dali, então, nasce a igreja, depois de um período de 3 anos, discipulando aqueles homens ali. A igreja nasceu no ambiente de relacionamentos. Uma leitura das cartas de Paulo torna notória a importância que ele dava à relação com as pessoas. Ele cita nomes, ele saúda muitas pessoas. Paulo demonstra preocupação, afeto. Ele conta com pessoas para a boa execução do seu ministério. Paulo, por vezes, em suas cartas, ele revela que tinha uma capacidade ímpar de reconhecer valor em algumas pessoas. E é interessante que Paulo ele faz com que pessoas que naturalmente passariam despercebidas pela história, mas ele faz com que as pessoas tenham vida, né? Ele dá vida a alguém que ninguém falava, ninguém se importava. Ele tira da escuridão algumas pessoas e coloca essas pessoas na luz, valorizando essas pessoas. O Onesíforo, que é que o texto que nós lemos cita, é um desses que vai aparecer só em 1,16 e depois em 4,19 de segunda carta de Paulo a Timóteo aí, onde vai ter uma saudação à casa dele, a casa de Onesíforo.
O que leva algumas pessoas a pensarem que, na verdade, o Onesíforo é homem morto, né? Ele não está falando de alguém que estava vivo ainda. Por isso que ele se refere à casa dele, à família dele. Porque esse homem já tinha morrido. Mas Paulo tem uma memória, uma recordação boa dele. E ele cita o nome desse homem. Então, nesse caso, ao escrever para o seu discípulo Timóteo, ele não quer só homenagear o Onesíforo, que talvez já tivesse mesmo falecido. Mas também ele quer encorajar o jovem pastor Timóteo acerca do tipo de pessoas que Deus coloca no caminho do cristão. Há daqueles que abandonam e nos fazem sentir sozinhos. Se você ler o versículo 15, que nós não lemos, ele fala do Fígelo e do Hermógenes, pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo. E Paulo então está olhando, escrevendo para o Timóteo, jovem pastor, dizendo para ele assim: olha, se prepara, porque no ministério é assim, na vida é assim. Você tem gente que te abandona, gente como o Fígelo, como o Hermógenes, mas também tem gente fantástica, gente como Onesíforo, o sujeito que não te abandona nunca. E pelo que Paulo escreve, o Onesíforo era aquele tipo de pessoa que, se a gente sumisse do mapa, iria buscar a gente lá, né? Iria buscar até encontrar. Era um amigão, como a gente diz hoje. Aquele tipo de gente que abriga dentro de si os melhores sentimentos. E Paulo, então, quer fazer uma recordação e demonstrar um desejo que ele tem, que Deus abençoe a família desse homem. Porque esse homem tinha marcado a vida dele. Então, Paulo, ele estava dizendo assim: o que ele fez por mim foi tão marcante, que o meu desejo é que Deus abençoe a casa dele. Gente assim merece ter a família abençoada, é isso que Paulo está dizendo. Esse texto aqui, essa recordação de Paulo, nos faz pensar não somente em que tipo de pessoas nós queremos ter à nossa volta, mas nos faz pensar no tipo de pessoas que nós podemos ser para outras pessoas. Naturalmente você deve pensar assim: puxa, eu queria Onesíforo na minha vida. Mas eu quero que você pense nessa noite que você precisa ser um Onesíforo na vida de alguém. E também abençoar alguém nas suas relações. Por que o Onesíforo marcou tanto o apóstolo Paulo? As poucas palavras que Paulo usa na sua carta, segunda carta a Timóteo, para se referir a ele, nos leva a crer que ali havia uma relação abençoadora. Paulo se sentiu abençoado pelo relacionamento com esse homem. E por isso que ele o menciona e o aponta aqui para nós e para Timóteo lá. Então eu queria compartilhar nessa noite aqui algumas marcas do que nós chamamos de relações abençoadoras. Ou seja, não é só uma relação abençoada, mas aquela relação abençoadora, que abençoa outra pessoa, que consegue de fato fazer bem para outra pessoa. Quais são as marcas de relacionamentos assim? Primeira marca são as palavras, ou seja, relações abençoadoras são relações que, por meio das palavras, elas animam, levam ânimo, encorajamento às pessoas. Veja que a primeira parte do versículo 16, Paulo escreve assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Porque ele diz assim: porque muitas vezes ele, o Onesíforo, me reanimou. Paulo descreve Onesíforo como alguém que frequentemente trazia ânimo à sua vida. Literalmente, ele trazia refrigério à sua vida. Foram muitas vezes, ressalta Paulo, que ele o encorajou, talvez com suas palavras associadas à sua acolhida, à sua hospitalidade, com o seu jeito de ser, com a forma de tratar o apóstolo Paulo. Mas é certo que as palavras daquele homem dirigidas a Paulo muitas vezes trouxeram alento à sua rotina dura. Isso lembra Provérbios 12, 25. Provérbio 12, 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Você já viveu isso, né? Aquele dia que você está assim,
fiz tudo errado, parece que nada dá certo, não estou me sentindo bem, a roupa que você veste não ficou bacana, né? Você acha que não, parece que a vida está cinza, não está legal. Aí você recebe uma palavra bondosa e aquilo te anima, aquilo te põe para cima, né? Parece que você ressuscita dos mortos quando alguém vem e fala assim. Relações abençoadoras são aquelas que animam a gente. São aqueles relacionamentos que faz a gente se levantar e continuar. São aquelas relações que constroem, que edificam, que alteram o nosso estado de prostração diante de algumas situações que todos nós passamos. Paulo está dizendo, o Onesíforo foi alguém assim para mim. Quantas vezes ele diz, ele me reanimou. Eu estava desalentado, desanimado, desapontado até com a vida. Mas com a sua palavra, ele conseguia fazer uma mágica. E ele me animava. Ele mudava minha perspectiva de vida. E Paulo, com muito carinho, então, faz uma memória a este homem, que provavelmente já estava morto. Ele diz assim, como eu gostaria que Deus abençoasse a família dele. Porque as palavras dele me botaram para cima, muitas vezes. Aquele era um homem que sabia usar a palavra para animar as pessoas. Essa é a primeira marca de relações abençoadoras. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Se você tem pessoas que te animam, se você está cercado de gente que tem palavra boa para você, que te abençoa, e se você é uma pessoa que você usa a palavra para animar as pessoas, para abençoar as pessoas, para encorajá-las, para estimulá-las a viver de uma forma melhor. Uma segunda marca de relações abençoadoras é a postura. Ou seja, relações que abençoam, relacionamentos abençoadores, são aqueles onde as pessoas envolvidas, elas têm uma postura de aceitação, de acolhimento da outra pessoa, que não tem vergonha da outra pessoa. Observe que a segunda parte do versículo 16, Paulo diz que este homem o reanimou tantas vezes, e ele diz assim, e ele não se envergonhou por eu estar preso. Ele nunca teve vergonha de mim, apesar de eu estar preso. Para Paulo escrever isto, é porque havia pessoas que se envergonhavam dele, pelo fato de que ele estava encarcerado. E não sentiam orgulho de Paulo, sentiam vergonha dele. Sabe aquelas coisas assim que, quando você está com vergonha de alguém, e aí alguém pergunta, é da sua igreja? Aí você fala assim, ele vai lá. Mas você não responde que é da sua igreja, porque você tem vergonha da pessoa, né? Comportamento dela, né? É da sua família? Faz tempo que a gente não se vê. Você tenta dar um jeito de escapar da relação com aquela pessoa, porque você tem vergonha daquilo. Paulo está dizendo assim, olha, o Onesíforo era alguém que não se envergonhou por eu estar preso. Ele não tinha vergonha de mim. Relações abençoadoras são aquelas que permanecem quando a vida não vai bem. Talvez muitos quisessem ser amigos do apóstolo Paulo. Quem que não queria ser amigo do apóstolo Paulo? Mas talvez pessoas não quisessem ser amigas do aprisionado Paulo. Porque relacionar esse Paulo com a prisão é uma coisa vergonhosa. Então, na hora que a vida estava bem, que o apóstolo Paulo viaja de navio, que ele prega nas sinagogas, que ele começa igrejas, tem um monte de gente ali cercando ele, né? Mas quando ele vai preso, ele está dizendo assim, olha, as pessoas ficavam com vergonha de mim. Mas ele diz assim, o Onesíforo nunca se envergonhou de mim.
Nunca. A postura dele era uma postura diferente. Relações abençoadoras são aquelas onde as pessoas se sentem acolhidas, aceitas. Não é que não haja percepção ou a necessidade de mudança, não é isso. Mas é que tudo flui num ambiente de amor, de acolhimento, onde a gente ajuda a pessoa a se levantar caso ela tenha caído. Onesíforo marcou a vida de Paulo, não só por suas palavras, mas também por sua postura diante de um fato, diante da prisão de Paulo. Quando pessoas estavam com vergonha dele, não queriam se associar a ele, ele diz, olha, eu me lembro com muito afeto do Onesíforo, porque ele não se envergonhou de mim, por eu estar preso. Ele me aceitava, apesar da situação que eu estava vivendo. Quando a vida não estava bem para mim, ele estava do meu lado, do mesmo jeito. Ele era um amigão. E por isso eu tive uma relação abençoadora com ele. Uma terceira marca de relações que a gente chama de abençoadoras é a presença. Ou seja, relacionamentos que de fato abençoam são aqueles onde as pessoas envolvidas, elas se aproximam, elas se fazem presente, elas não vivem distante. Versículo 17 diz, pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. A prisão de Paulo naturalmente trouxe um afastamento das pessoas. Ao mesmo tempo em que ele estava privado de contato por estar preso, algumas pessoas deixaram Paulo de lado, é isso que diz o versículo 15. As pessoas não queriam associação com ele. E não o procuravam. Fosse hoje, não manda WhatsApp, não curte mais as coisas no meu Instagram, não comenta nada no meu Facebook, não vê mais meus stories, não dá uma sondadinha no meu status do WhatsApp. Então, assim, se fosse no dia de hoje, Paulo ia ficar olhando lá e falando, não, mas ninguém está vendo mais nada aqui. Que coisa, né? Virei um Zé Ninguém. Todo mundo se afastou de mim. Ninguém comenta uma postagem que eu faço. É possível que alguns até pensassem que Paulo teria feito algo que justificasse a sua prisão. Isso é muito comum, né? Nesse meio. Quando alguém vai preso, fala assim, sei não. Falou que é inocente, mas para estar preso. Algum motivo tem. Mas Paulo está escrevendo, dizendo assim, mas o Onesíforo foi alguém que agiu de modo diferenciado. Diferenciado. Ele procurou Paulo, ele se aproximou, ele se fez presente, ele quis saber o que realmente estava acontecendo. Ele não ficou julgando Paulo de longe, mas ele estava presente na vida de Paulo. É provável que essa referência à prisão de Paulo seja um segundo período daquele que nós lemos no livro de Atos, finalzinho de Atos, porque lá em Atos você vê que Paulo estava preso numa casa, ele tinha acesso a pessoas. Mas essa referência aqui é de uma outra prisão, é de um outro lugar. E realmente o Onesíforo, ele precisou buscar informações. E o que Paulo está dizendo é que ele não descansou enquanto ele não encontrou o local onde Paulo estava preso. Sabe, não é aquela coisa de, eu estive em Roma, mas não sei onde ele está preso, voltei. Não. Ele está dizendo assim, ele não descansou enquanto ele não encontrou o local. Ele me procurou diligentemente até me encontrar. Ele queria de fato me encontrar. É engraçado, né? Porque às vezes você conversa com pessoas, né? Elas dizem assim, eu fui visitar alguém, sei lá, apertei a campainha, ninguém atendeu, fui embora. Não! O Onesíforo queria encontrar Paulo. Ele não foi simplesmente olhou e falou assim, olha, fiquei sabendo que ele está preso, ele está em Roma, mas Roma é tão grande. Perguntei daqui, perguntei dali, ninguém sabe informar. Voltei para Éfeso. Não, ele está dizendo assim, o que me marcou na relação com o Onesíforo é que ele me procurou diligentemente até me encontrar.
Ele não sabia onde eu estava preso, ele foi saber, ele foi procurar. Quando a gente quer abençoar alguém, quando o relacionamento é diferente, é diferenciado, é abençoador, você procura, até encontrar a pessoa. Você quer estar com ela. Encontra meios para isso. Saiba-se que naquela época levava-se meses para se deslocar da cidade de Éfeso até Roma. Não estamos falando de uma viagem curta. Mas o que Paulo está dizendo é que esse Onesíforo, ele não mediu esforços para estar perto de Paulo. Ele se deslocou de Éfeso, onde a carta, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo está, a carta está indo para Éfeso. Ele se desloca de lá, vai para Roma, atrás do Paulo, e diz que ele me procurou até me encontrar. Porque ele era um homem presente. Essa é uma marca de relações abençoadoras. Pessoas que têm presença. Então, relações abençoadoras são aquelas em que as pessoas se aproximam, que as pessoas se fazem presente uma na vida das outras. Onesíforo marcou a vida de Paulo, não só por suas palavras, não só por sua postura, mas também por sua presença. É um homem que procurava Paulo, queria encontrar Paulo, queria estar perto de Paulo. Não é esse tipo de relação que a gente tem hoje, né? Que a pessoa fala, a gente podia marcar um café a qualquer hora, né? Por que não marca já? Né? Mas essa coisa que a gente tem hoje, né? Uma hora nós vamos marcar um café, hein? Por que você não marca já? Mas essas relações que, de fato, não se fazem presente, não tem aproximação. E não tem interesse, muitas vezes, em estar presente. Porque nós estamos cada vez mais online, né? Cada vez mais nas redes sociais, então a gente acha que é suficiente a gente ter esses contatos e não tem a aproximação que é tão necessária para essas relações abençoadoras. E uma quarta marca de relações abençoadoras é a prática, ou seja, relacionamentos que abençoam, que são abençoadores, são aqueles onde as pessoas envolvidas, elas têm uma prática de apoiar, de ajudar a outra pessoa. Versículo 18, Paulo diz assim, conceda-lhe o Senhor, que naquele dia, ele encontre misericórdia da parte do Senhor. Aí ele fala assim, você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo está recordando de um tempo ainda mais remoto, mais para trás. Antes da prisão, talvez, quando Paulo esteve em Éfeso, onde Onesíforo morava. E Paulo está dizendo a quantidade de serviços que ele teria prestado. E essa quantidade de serviço ficou cravada, né, na memória do apóstolo Paulo. E o faz agora se render em gratidão, orando por esse Onesíforo, em favor dele especificamente. E se naquele dia que Paulo diz, deve se referir ao dia do juízo, talvez o tribunal, onde prêmios vão ser distribuídos. E Paulo deseja que Deus recompense esse homem por todo o bem que ele fez. Ele está dizendo, esse homem merece ter galardões, prêmios de Deus, porque ele me deu apoio muitas vezes. A prática dele era uma prática diferenciada. Relações abençoadoras são aquelas que ofertam apoio nas horas que a pessoa precisa. Essa é a prática do relacionamento, não é só palavra, não é só discurso, não é só desejo, mas é prática. É quando realmente faz, é quando põe a mão no bolso, é quando se desloca até a casa da pessoa, é quando leva um prato de comida, é quando socorre a pessoa quando ela precisa. Relações abençoadoras são assim. O Onesíforo, ele marcou a vida de Paulo, não só por suas palavras, não só por sua postura, não somente por sua presença, mas também por sua prática. Suas ações foram tão notórias, que Paulo está dizendo, você, Timóteo, sabe de tudo que ele me fez. Era visível, as pessoas viam, Timóteo viu, como o Onesíforo foi prestativo, como que ele teve uma prática diferente na relação com o apóstolo Paulo. Isso chamou a atenção de Paulo. Mas pensando em tudo isso, o que isso deve produzir em nós, né? Olhando
para essas características, essas marcas de relações abençoadoras. Primeiro, tenha certeza de que Deus levanta Onesíforo na sua vida. Creia nisso. Nós vivemos cercados por pessoas, mas por vezes nós estamos sozinhos. A verdade é que a quantidade de pessoas que estão buscando algum tipo de ajuda emocional, psicológica, é porque pessoas que estão com algum problema de relacionamento. E nós precisamos crer que Deus levanta pessoas que podem ser amigas de verdade, pessoas que podem nos ajudar. Onesíforos, que Deus pode providenciar como providenciou na vida do apóstolo Paulo. Nós vivemos num mundo tão populoso, mas com tão poucos contatos reais, significativos, né? Quantas vezes a pessoa se sente completamente sozinha, num mundo de tanta gente, porque os relacionamentos eles não têm muito significado. Por isso, creia que Deus pode levantar pessoas como Onesíforo, para te animar, pessoas que podem te aceitar, que podem se aproximar de você e te apoiar. Amém? Essa é a primeira lição que a gente precisa tirar daqui. Uma outra coisa que deve produzir em nós é a responsabilidade de ser como Onesíforo foi. E aí pensa, como são as suas palavras? O que você diz para as pessoas? Porque Paulo conta que quando Onesíforo falava com ele, isso o animava, o reanimava, o encorajava. Alguém um dia poderá falar isso de você? Quando essa pessoa aproximava de mim, quando ela falava, ela me encorajava, ela me animava. Ou as suas palavras, elas derrubam, faz a pessoa cair. A pessoa vinha num momento tão bom, né, tão animada, cheia de perspectiva. Às vezes uma palavrinha sua, plup, despencou a pessoa. Correu o psicólogo já. Porque não são palavras sábias, não são palavras que te animam. Então, é uma responsabilidade nós sermos como Onesíforo foi, pensando nas nossas palavras. Como você se posiciona, que postura que você tem. Você aceita as pessoas em suas falhas, suas limitações. Porque nós vamos criando os nossos nichos, né, de relacionamento. A gente se aproxima de quem a gente tem afinidade. A gente não dá abertura para conhecer outras pessoas. E a nossa postura, muitas vezes, é uma postura muito negativa. Quando você percebe que a pessoa ela é falante demais, por exemplo, né? A pessoa reclama demais. A pessoa, difícil de conversar com ela, porque ela, se arrancar uma coisa dela, tem que ficar puxando conversa com ela. Então nós tendemos a falar, não gosto. Eu gosto de gente mais despojada, que sai falando. Né? Como você se posiciona diante de pessoas que são difíceis de lidar? Você aceita as pessoas, você acolhe as pessoas, você tem uma estratégia para modificar essas pessoas. Você é alguém presente. As pessoas podem de fato contar com você. Você está ali, presente. Você se aproxima, você busca as pessoas, você se esforça até encontrar a pessoa. Presença é importante. Você realmente ajuda as pessoas, você está pronto a servir as pessoas. Porque às vezes, a gente tem relacionamentos, relações, mas a gente não está muito preocupado com as pessoas. Se encontrar, encontrou. Mas a gente não vai atrás, não procura saber, né? Você consegue notar, por exemplo, que não está aqui nesta noite e é capaz sim, de se mover essa semana e pensar assim, onde você está? Está tudo bem? Senti só falta domingo, né? Aquele esforço para apoiar, para dizer, está precisando de alguma coisa? Como que eu posso ajudar? Talvez eu não tenha, mas eu posso correr atrás de quem tem e dizer, olha, aquele irmão está com um problema, vamos ajudar?
fazer algum esforço? Responsabilidade de ser como Onesíforo foi. Talvez você está ouvindo tudo isso, quem está em casa, quem está aqui, pensando assim, nossa, mas isso me parece uma mensagem tão humanista. Sabe aquela mensagem que está preocupada com os seres humanos? Isso não parece ter nada a ver com o Evangelho. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho não é humanista. O Evangelho não coloca o ser humano no centro. O Evangelho, ele não reduz ao ser humano todas as soluções dos problemas. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. O Evangelho é humano. O Evangelho, ele é humanitário. O Evangelho, ele alcança pessoas, une pessoas, transforma pessoas. Por isso, ao pensar em relacionamentos, é fundamental avaliar em quem o Evangelho de Cristo nos transforma. Lá em 1 João 4,17, existe uma afirmação assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, como Jesus. Percebe o que o texto está dizendo? Está dizendo que neste mundo nós somos como Jesus é, ou como Jesus foi, quando esteve aqui na terra. Jesus vivia cercado por pessoas. Jesus falava com pessoas. Jesus defendia as pessoas, porque Ele amava as pessoas. Jesus estava presente com elas. Jesus tinha práticas que demonstravam o quanto Ele queria unir pessoas. E o quanto Ele queria transformar o mundo através dessas pessoas. Por isso que eu falo, o Evangelho não é humanista, mas o Evangelho é humano. O Evangelho que atingiu os humanos. E por isso nós precisamos pensar em relacionamentos como resultado de um Evangelho bem implantado na vida nossa. Porque senão nós seremos simplesmente pessoas que dizem conhecer o Evangelho, que dizem salvas por Cristo, mas que parece que o céu é uma sala privada, né? A gente entra lá e é nós e Deus, não vai ter ninguém lá. Mas a Bíblia fala que Deus levanta um povo, Deus ama o povo, e Deus quer que a gente viva como povo. Por isso que as relações, elas são importantes. E é por isso que é tão comum encontrar nas cartas de Paulo, Paulo se referindo e dando importância a pessoas. Pessoas têm significado. E a maneira como eu relaciono com elas pode denunciar a maneira como eu me relaciono com Deus. Se eu amo a Deus, eu amo pessoas. Se eu entendo que Deus me ama, eu tenho que entender que também há pessoas que me amam de verdade. E que eu posso ter relações abençoadoras com essas pessoas. Por isso, ore nessa noite. Deus, me torne neste mundo como Jesus foi aqui. Porque aqui Jesus amava pessoas. Aqui Jesus buscava pessoas. Aqui Jesus unia pessoas, falava com pessoas. Cuidava das pessoas, defendia as pessoas. Criou estratégias para ganhar o mundo por meio de pessoas. Então, nós precisamos orar a Deus, nos torne neste mundo como Jesus foi aqui. Tendo relações abençoadoras. Não relações abusivas. Não relações que não têm significado nenhum. Não relações que são vazias. Não relações que são danosas, aquelas relações, sabe, para ficar falando mal dos outros, para tricotar problema dos outros. Mas relações abençoadoras. Aquelas relações em que você vai para casa, você tem vontade de ver de novo a pessoa, de encontrar de novo com ela. Porque as palavras animam, encorajam a gente. Que é aquele tipo de gente, de pessoa, que você sabe que ela tem uma postura,
que você pode estar na pior fase da sua vida, ela está com você, ela está do seu lado. Gente que está presente, gente que pratica o apoio, presta serviço de fato, não tem só discurso, mas estão ali para fazer diferença em nossas vidas. Ore para Deus, Deus me dê pessoas assim. Coloca perto de mim Onesíforos. Mas também ora nessa noite, Deus me ajuda a ser um Onesíforo na vida das pessoas. Tem gente precisando de Onesíforo. E você pode ser alguém assim. Alguém que fale. Alguém que vai lá e defenda a pessoa. Que esteja ao lado dela, aceitando como ela é. A pessoa é difícil? É. Mas você faz diferença na vida dela. Você pode estar presente perto dela. Você pode dar apoio para essa pessoa. Se você fizer assim, você vai ter relações abençoadoras. Para a glória, para a honra do nosso bom Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, colocar isso nas mãos do Senhor. Depois nós vamos cantar uma música que é também uma espécie de compromisso, de que juntos nós queremos andar, porque nós entendemos que Deus nos uniu, e nós queremos ser pessoas que abençoam, queremos ter relações, que eu estou chamando essa noite aqui de relações abençoadoras. Pai, nós queremos te agradecer, como é bom, Deus, a gente ouvir a tua palavra, e nós somos gratos porque a tua palavra, o Evangelho, de fato não é humanista, não está centrado no homem, não coloca esperança no homem, não entende que toda a solução está no homem. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, o teu Evangelho é humano, se preocupa com o ser humano, quer alcançar o ser humano, quer unir seres humanos, e nós te louvamos por isso, e pedimos a Deus que nós saiamos, nesta noite deste lugar, com os nossos corações atingidos pelo teu Evangelho, não é porque nós queremos só nos tornar pessoas mais simpáticas, não é porque nós só queremos ser cercado de pessoas boas em volta de nós, mas é porque nós queremos viver o teu Evangelho. Nós queremos alcançar o mundo como Jesus queria que nós alcançássemos. Por isso, ó Deus, nos abençoa, para que haja uma intenção no nosso coração de travar relações abençoadoras. Nos ajuda a cuidar das nossas palavras. Nos ajuda, ó Deus, a sondar a nossa postura. Abençoa, ó Deus, para que nós sejamos pessoas presentes e que a nossa prática possa levar alívio àquelas pessoas que tanto precisam. Obrigado, ó Deus, por aquilo que nós ouvimos. Dá-nos, ó Deus, pessoas para nos abençoar e nos ajuda a sermos pessoas que abençoam. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor.
esse é o evangelho, né? A gente mostrar para os homens muito mais do que eles já viram. E a gente pode fazer isso através das relações que nós travamos. Você pode se assentar só um pouquinho? Deixa eu só recordar aqui a nossa rotina semanal. O pastor Timóteo está pedindo ali só para destacar. Cadê? Onde que está? Aqui embaixo. Mas não está ali não, pastor Timóteo. É que ele estava dizendo que tem uma idade, né, que está sendo anunciada agora. Qual é a idade? De 11 a 18 anos. 11 a 18. 11 É que tem uma arte nova que não está atualizada ali, que é de 11 a 18 anos os encontros na sexta-feira, tá? É só para a gente corrigir, porque é um encontro de adolescentes, né? E a gente assim tem feito uma divisão aí, o pastor Timóteo tem trabalhado com isso, então a gente está limitando aí um pouco a idade das pessoas que participam na sexta-feira. Essa semana também tem Life Mulheres na quarta-feira, que é o encerramento, é isso? Então, há tempo, porque a Valderez não está aqui, nem a Hélia, mas é isso, né? Quarta-feira, encerramento. É para trazer comida? Está todo mundo avisada já, né? Desavisado aqui é o pastor. Muito bem. Que bom. Então, assim, quarta-feira as mulheres... Lembrando que a Valderez fez um convite semana passada. Caso você não tenha participado de nenhum encontro durante o ano todo aí, mas você quer vir na quarta-feira, venha, né? Todas são convidadas a participar desse encontro aí na quarta-feira, tá? Também na semana que vem, domingo que vem, nós vamos ter uma programação diferente. Nós não teremos Life Educa pela manhã, mas nós teremos Life Record, que é aquele momento em que as crianças elas querem fazer uma recordação daquilo que elas estudaram ultimamente para os pais. Então, tem café da manhã, às 8h30 da manhã. Olha lá, está vibrando já, quer vir domingo de manhã. Viu? Tá ali, aleluia, é isso que ela está dizendo ali, né? Domingo de manhã tem Life Record. Então, se as crianças vêm, elas mostram para os pais o que elas têm feito ao longo aí dos últimos meses. E adultos, né, que não são pais das crianças lá, terão uma aula aqui com o pastor Timóteo. Então, venha domingo que vem pela manhã, participe a partir das 8h30, o café da manhã, 9h começa a aula, a atividade lá, vai até 10h30 mais ou menos, tá? Então, separe esse tempo domingo de manhã, vai ser muito bom. E eu quero também dizer que hoje nós estamos no novo ciclo de estudos da Life Educa, e nós precisamos do empenho dos irmãos, né? Porque, na verdade, talvez assim, na sua mente, na sua cabeça, você pensa assim, nós precisamos fazer uma programação dar certo, que é a Life Educa. Mas não é fazer uma programação dar certo. A nossa preocupação é que a consistência da fé que você tem. Tem muito conhecimento sendo passado no domingo pela manhã, né? Hoje eu assisti a aula com o Roberto, também uma aula excelente, baseada num livro do John Piper. O pastor Josué tem dado aula, o pastor Timóteo tem dado aula. Então, assim, é acesso a uma comida que você deveria comer. Porque, às vezes, assim, a impressão que eu tenho é que os irmãos são como os moradores de rua, que a gente abre um lugar com um restaurante farto de comida e não entra para comer. Fica passando fome lá, né? Então, assim, entenda, não é uma programação que precisa dar certo. A nossa preocupação é que você não está sendo bem alimentado. Isso vai causar algum tipo de problema na sua vida. Então, assim, participa. É 1 hora de aula cravado, né, das 9 às 10. Dedique esse tempo aos domingos. É online, é da sua casa. É importante para você. Domingo que vem não tem Life Record, mas no outro domingo você já emplaca com essa palavra toda carinhosa que eu estou te dando aqui, tá bom? Fabiano, fala sobre pizzas, lasanhas. O que é isso aí? Irmãos, nós vamos voltar a fazer aquela campanha que a gente fez há uns 6 meses atrás aí das pizzas, né? E nós vamos colocar junto aí também uma lasanha que a mesma empresa produz, né? E eu quero lançar o desafio aí para os irmãos de a gente vender no mínimo 200 unidades entre pizzas e lasanhas. Naquela vez a gente conseguiu vender 120, né? Então domingo que vem eu vou estar trazendo já os carnezinhos para a gente vender, tá? E a entrega vai ser dia 16 de dezembro. Então nós temos um tempo legal para a gente poder angariar fundos para a igreja, para poder manter o nosso trabalho, fazer melhorias. Então nós temos esse objetivo aí. Então nós vamos estar trazendo isso para a igreja novamente, tá bom?
E quando é que vai entregar o negocinho Domingo lá? que vem. Ah, domingo que vem. É. Porque aí tem um tipo um carnezinho, É um né? carnezinho. O pessoal Isso. recebe. Ali não tem valor. Qual é o valor? Vai ser R$ 42,00, tanto a pizza Tá. como a lasanha. Tá? Ok. Nós já fizemos outras vezes, o irmão já sabe, né? Mas a ideia assim, não é só que você compre, é que você ajude a vender, né? Leva lá para o vizinho, para alguém conhecido da sua família lá. Com esta venda, nós estamos também levantando fundos para a igreja. Quero convidar os irmãos também a continuarem orando por Moçambique, né? Nós estamos finalizando o ano lá, né? Alguns desafios ali. Estamos aí com a compra do terreno, né? Queremos levantar o total de R$ 15.000 para no início do ano que vem comprar um terreno lá, cuidar daquele pessoal, né? Que são irmãos nossos ali, que nós temos apoiado. Esteja orando e contribuindo para isso. Também nossa conta, nós queremos agradecer aos irmãos que têm cooperado, feito um esforço para que todo mês a gente consiga manter, né, a igreja aqui, manter as contas da igreja, manter o ministério todo aqui. Isso a gente faz pela forma voluntária, né, como os irmãos estão contribuindo. Às vezes no grupo aparece, como apareceu essa semana, os irmãos confundem muitas vezes transparência com cobrança, né? E ontem o Roberto esteve falando comigo, né, o Bruno também. Eu queria ser como pastor da igreja, eu queria pedir para você, não entenda agradecimento, não entenda transparência como cobrança, né? Se você contribui, amém, graças a Deus por isso, fica feliz com isso. Mas quando coloca uma mensagem no grupo lá, se o Roberto colocou, é porque realmente ele não sabia o que fazer. E quando ele coloca, ele quer dar transparência, dizendo assim, olha, a informação é essa, né? Mas ele não está cobrando ninguém, então não se sinta cobrado por essas mensagens, né? Mas entenda assim, se você puder ajudar, você ajuda. Já ajudou, já fez sua parte, beleza, né? Não há problema nenhum. Mas é uma forma de transparência, de ajudar os irmãos a entenderem como a igreja anda. A igreja é nossa, nos pertence, nós precisamos saber. É como um pai de família informando, né, os filhos, olha, a situação está assim, né? Então, a semana teve uma informação lá, e a gente quer que você entenda isso como transparência, não como cobrança, né? É a forma que nós temos de comunicar, e o Roberto fez isso, né? Mas assim, coopere, estamos aí no final do ano tem, pra você ter uma ideia, eu acho que até o escritório, né, a gente paga dobrado, não é isso? A gente tem que pagar o escritório de contabilidade dobrado. Então, assim, a gente dobra algumas contas. Isso é natural. A contadora está ali fazendo assim, né? A contadora sabe disso, né? Não é fácil administrar as contas no final de ano. Então, assim, tenta ser fiel na sua contribuição, tenta dar o dízimo do seu 13º, porque se você fizer isso, você vai abençoar a igreja e nós vamos conseguir fechar o ano aí com todas as contas como devem ser, né, equacionadas para a glória e para a honra do Senhor, tá? E um último aviso aqui, nós não temos a imagem ali, mas nós estamos convidando os homens, varões, cadê os varões? Sábado que vem, 19 horas, reunião de varão, é isso, né? Reunião de varão. Life varão, é isso? Life homens. Mas, sábado que vem, todos os homens estamos pedindo para virem às 19 horas aqui na igreja. Nós queremos, o ano que vem, ter um trabalho aí com homens e quer dar o start já, sábado que vem, 19 horas aqui na igreja. Está pedindo para cada homem trazer alguma coisa para comer, tá? Então você traga alguma coisa para comer. 19 horas, não é 19h30, 19 horas. Um encontro de homens aqui, pastor Josué vai estar dando uma palavra, desafios também, né? Então, assim, participa, tá, homens? E durante a semana aí o pessoal vai estar lembrando, cobrando pelo grupo também, enfim. Nós vamos ter essa atividade aí no sábado próximo, às 19 horas, tá? Então, homens, todas as idades, participem. Mais um recado. Eu vou me adiantar ao Timóteo. Para quem domingo passado experimentou o hambúrguer do nosso pastor gourmet, no dia 9 nós teremos novamente aí a cantina promovida pelos jovens, né, para também reverter essa verba para a igreja, tá bom? Quantos foram vendidos semana passada? Amém. A gente fez 80 lanches, né? 80, olha. A próxima vez, né? que a gente vai fazer no mês que vem, faltou. Isso dói no meu coração ainda. Mas na próxima vez que a gente vai fazer no mês que vem, a gente vai fazer num sábado, tá? No dia 9. A nossa expectativa é passar de 100 lanches vendidos, tá?
Que a ideia é você vir aqui, a gente vai preparar o local, botar uma musiquinha para você comer, ter um momento de comunhão. Se quiser mais, fica à vontade, tudo bem. E ter esse espaço aqui, tudo isso também, do mês que vem, vai arrecadar fundos para a igreja, né? Muito bom. Depois a gente faz a arte e aparece semana que vem, tá bom? Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Eu estava dizendo aqui da Life Educa, mas hoje pela manhã, a Eliane, por exemplo, né, estava com o Joel no hospital, estava participando da Life Educa. É um exemplo para nós, viu, irmãos? Se pensar assim, o Joel está numa situação tão complicada, a Eliane foi socorrê-lo, levar para o hospital de cedo, mas ela estava na aula o tempo todo, né? Da mesma sorte, ver a Débora aqui hoje é uma emoção, né? Porque agora à tarde ela esteve com o pai no hospital, o pai não está bem, não está respondendo mais aos estímulos ali, e a gente não contava com a Débora aqui, estávamos preocupados, porque a falta de gente para cantar, né? A gente estava no dia de hoje, e eis que a Débora apareceu. Mas a gente fica feliz mesmo de ver assim, isso é um exemplo para nós, porque às vezes com tão pouca dificuldade, a gente abandona o serviço do Senhor, né? E nós temos pessoas, famílias que são exemplos para nós temos que ressaltar aqui. E eu queria muito que os irmãos orassem pela Eliane, pela Débora, por essa família, né, que está vivendo um momento muito difícil, né? O Joel está num estado bastante grave mesmo. E nós precisamos clamar a Deus em favor da vida dele e delas, né, que estão aí, especialmente acompanhando esse momento tão complicado aí, tá bom? Vamos orar mais uma vez, vamos orar por isso. Pai, nós queremos te dar graças, porque nós podemos ter um culto aqui nesta noite ao Senhor, e um culto a Deus que nós temos a plena convicção de que nós recebemos muito mais do que nós damos. Obrigado, ó Deus, pelo banquete do Senhor. Somos tão edificados, ó Pai, pelas músicas, pelas orações, pela leitura da Tua Palavra, pela exposição bíblica. Como é bom estar aqui, ó Deus, e fazer parte do Teu reino, do Teu povo. Queremos, ó Deus, sair para uma semana onde nós vamos viver pensando naquilo que nós ouvimos. Queremos expressar a nossa gratidão pela graça do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Nos dar uma semana que, apesar das lutas que certamente teremos, que nós tenhamos muitas vitórias. Eu quero pedir a Deus, especialmente pelo Joel, mais uma vez. O Senhor conhece o teu servo. O Senhor conhece cada célula do corpo dele. Ele está ali no hospital, ó Deus, desde as primeiras horas do dia, já praticamente desacordado. Mas, ó Deus, nós queremos entregá-lo nas tuas mãos. E juntamente com ele, colocar nas tuas mãos a Eliane, que o acompanha, que é a esposa que tem estado perto ali dele. Te peço, ó Deus, dê muita força para ela. E abençoa também, ó Deus, a Débora, suas outras irmãs, seus familiares, para que, ó Deus, seja um momento de muita gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito, e um momento de união, de força entre eles todos. E que nós, ó Deus, como igreja, possamos a todo momento orar, interceder, apoiar naquilo que eles precisam. E por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor possa agir com a tua graça nesses momentos que eles estão vivendo. E te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. E que sobre cada um de nós, o Senhor levante o teu rosto e nos conceda a tua misericórdia e a tua paz. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Nós vamos encerrar o culto cantando uma canção. Tem cafezinho lá, quem nos visita, volte outras vezes, viu? Sempre bem-vindos. Não vai embora tão rápido assim não, vamos nos conhecer melhor. E o desejo é que Deus te dê uma semana muito produtiva para a glória e para a honra dele mesmo. Amém? Vamos cantar. Eu tenho tanto pra te agradecer.
pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, noite, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Imitava roupa nova? É. Cara, mas eu acho muito